palavra que nós vamos fazer a leitura e que você abrisse também a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, do 8 ao 11. Fica logo no início da sua Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 25, vamos ler do 8 ao 11. Assim diz a palavra do Senhor: Faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo. Espera aí que ela abriu. Modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Farás uma arca de madeira de acácia, guarde bem isso, com 1,10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tu a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Podem sentar. Meus irmãos, logo no início da nossa ministração, falamos sobre Deus, sobre a sua criação, sobre a criação do homem, de tudo que nós conhecemos. Antigamente, o homem tinha total acesso ao Senhor. O homem tinha um diálogo direto com o Senhor. Ali no Jardim do Éden, Adão, o primeiro homem, ele caminhava com o Senhor todo final da tarde. O Senhor ia lá para conversar com ele. Mas aconteceu que esse homem caiu. Nós já falamos isso numa pregação anterior. E depois desta queda, o homem nunca mais ele foi o mesmo. Mas sempre o Senhor procurou ter contato com o homem. Sempre o Senhor procurou ter essa aproximação com o homem. Então o Senhor, ele montou, ele planejou, ele arquitetou um plano para que pudesse realizar a aproximação dele com o homem. E isso ele anunciou em toda a Escritura. E nós acabamos de ler em Êxodo que ele pediu para que Moisés montasse, programasse, criasse um santuário onde ele pudesse ficar mais próximo com a humanidade, com o seu povo. Porque naquele período, as pessoas tinham medo de Deus. Devido ao pecado, as pessoas queriam se distanciar cada vez mais do Senhor. Uma certa feita, o Senhor chamou Moisés e falou: Moisés, anuncia a todo o povo que eles possam vir no pé do monte que eu falarei com eles. Todos se negaram a se apresentar na presença do Senhor. Unânimes, clamaram a Moisés falando: ai de nós, Moisés, ai de nós pelo que nós andamos fazendo. Vá tu, e tudo o que ele falar para ti, fala para nós que nós o cumpriremos. Assim nós faremos. Isso não era do agrado do Senhor, porque o Senhor queria se aproximar. E todas as vezes que o Senhor vinha na terra como teofania, ou seja, como homem, as pessoas temiam a presença, por ele ser santo, santo, santo e santo. Mas, um certo momento, o Senhor procurou libertar esse povo de Israel, tirando eles da terra do Egito e mandando eles para uma terra da promessa, uma promessa que tinha feito para Abraão lá atrás. Uma terra que mana leite e mel, uma terra que eles poderiam encontrar fartura, a paz, o sossego para a vida deles.
Mas devido ao caminhar dessas pessoas, o pecado enraizado e esse prazer de viver no pecado, essa promessa ela foi se estendendo. Essa promessa foi se distanciando de alguns, e as gerações iam morrendo e ia nascendo outra, e a geração ia passando. A promessa pela uma futura, para os filhos, para os netos, e se passaram muito tempo. E o Senhor queria essa aproximação e pediu para que Moisés preparasse um santuário para que ele pudesse habitar. Ele queria estar no meio das pessoas. Ele queria que aquelas pessoas fossem referência para o Senhor. Referência o Senhor para as demais pessoas. E então, Moisés iniciou esse projeto, que é o tabernáculo. E é interessante que Moisés, ele não foi o engenheiro. Moisés não foi o arquiteto. Moisés não teve absolutamente nenhum tipo de autonomia em relação à criatividade para poder fazer esse tabernáculo. Porque isso era obra de Deus, era aquilo que nem mesmo Moisés tinha o entendimento que iria vir. Porque o tabernáculo já estava apontando para aquilo que viria, algo futuro. O tabernáculo significa Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o prometido, aquele que viria e ficaria no meio de nós, para que nós pudéssemos encontrar a Deus. A presença de Deus estaria no Messias. Então nós vamos falar essa noite sobre a apresentação do Messias e a referência que o Messias tem sobre o tabernáculo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 9, o Senhor fala: façam tudo o que eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e cada utensílio. Moisés não podia fazer o tabernáculo da sua própria cabeça. Ele não era o engenheiro. Ele recebeu o projeto e deveria executar o projeto rigorosamente de acordo com a prescrição divina. Os utensílios que tinha nesse santuário deveriam seguir à risca por Moisés. Não cabe a ele qualquer criatividade, porque isso era sombra de uma realidade que havia de vir em Cristo e referência à igreja também. Moisés deveria trazer madeira de acácia. Afinal de contas, ele estava no deserto. Madeira de acácia não era tão comum, mas era comum no deserto. É interessante que o Senhor ele poderia escolher outro tipo de madeira, uma madeira mais nobre, uma madeira mais boa de se trabalhar. Vocês estão lembrados que lá atrás, numa das minhas ministrações, eu falei sobre a madeira, o significado dela, que é humanidade. É sobre o pecado do homem. E é interessante que a madeira da acácia, além de ela ser dura, ela é cheia de nó. Ela é ruim de trabalhar. É uma madeira que é complicado de se moldar. Ela é cheio de envergadura, cheio de nó. O Senhor escolheu a madeira como referência da igreja, como referência do homem caído. Por isso que o Senhor pediu madeira de acácia, porque era mais difícil de trabalhar. É uma madeira dura, cheia de nó, difícil de moldurar. Mas Deus, em sua sabedoria e seu projeto de redenção, escolheu a madeira de acácia para fazer o seu santuário. É como eu mencionei, a madeira de acácia significa a natureza do homem pecaminoso. A natureza do homem caído. Era preciso sair pelo deserto para procurar árvores de acácia e derrubar. Observe que você não será a habitação de Deus enquanto suas raízes não forem cortadas. Ou seja,
Foi necessário as pessoas irem lá para poder retirar você lá do mundo e trazer a sua pessoa, você humano, a sua humanidade, os seus pecados, para que você fosse moldado para se tornar o tabernáculo de Deus. Mas lembre, para que você possa ser cortado do mundo, você precisa ser encontrado por aquele que Cristo enviou. E você não pode deixar nenhum tipo de raiz naquilo que te fazia pecar. É preciso ser retirado da onde você estava. E a palavra fala que quando Deus mandou Moisés cortar as madeiras de acácia, não foi de qualquer maneira. Vá lá e corte tudo do mesmo tamanho. Aleluia. Porque eu não quero ninguém diferente. Ninguém é maior do que ninguém na minha presença. Na minha presença não existe rico nem pobre, nem mulher nem homem, nem louro, nem preto, nem azul, nem amarelo. Não existe ninguém melhor do que ninguém, maior do que ninguém. Tem que ser cortado igual. E assim Moisés fez e trouxe, para que pudesse fazer o santuário que o Senhor tinha direcionado ele fazer. Aleluia. Todos nós somos iguais. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de absolutamente nenhum tipo de pessoas. Não, mas o irmão Augusto, ele está com o microfone na mão. Mesmo que nada. Se eu estiver pregando e pecando, e está repreendido em nome de Jesus, eu vou para o inferno. Não, mas o fulaninho canta. Não é maior do que você. Não, mas tem uma irmãzinha que ela não sabe nem ler a Bíblia, mas ela está vivendo Cristo na vida dela, é o suficiente. O sangue do Cordeiro redimiu de todos os seus pecados, e ela está ali, lapidada. Antes ela uma madeira de acácia, agora ela faz parte do tabernáculo do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Moisés procura as madeiras, corta as madeiras todas iguais, trazem a madeira para poder construir o tabernáculo, o Senhor falou: Moisés, coloque essas madeiras numa forma vertical, em pé. E aí tem um significado. Por que não poderia colocar horizontal? Porque a madeira significa a igreja, significa você e eu. Nós não devemos ficar em berço esplêndido. Tem pessoas que o seu ministério é ficar sentado na cadeira. Não existe esse ministério, meus irmãos. O nosso ministério que o Senhor mandou para toda a igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse é o seu ministério. Ficar em pé, ficar vertical, significa em ação. Significa ficar disposto. Significa ficar à disposição. E é interessante que quando o Senhor fala para Moisés para colocar a madeira vertical, o que é que nós pensamos? Cortou a madeira e colocou em pé, fincado na areia do deserto. Não é isso que a gente pensa? Para a madeira ficar de pé, né? Mas o Senhor era detalhista. Ele falou: não. Porque se ficar na areia, a areia significa o quê? O mundo. Tu não teve as tuas raízes cortadas agorinha? Eu já vou te fincar novamente no mundo, a voltar a pecar? Aí então o Senhor fala: eles conseguiram levantar mais de 2 toneladas de prata e mais de 1 tonelada de ouro para fazer essa obra. Aí então o Senhor falou: faça uma base para a madeira.
E vocês lembram o que eu disse? O que é que significa a prata? Redenção. O Senhor falou: pegue a madeira, mas não fique ela no chão, na areia. Faça uma base, porque entre o mundo e você está a cruz de Cristo, está a redenção para a tua vida, está aquele que redimiu, a cruz. Então você não está só, você foi tirado do mundo, mas entre esse mundo e você está Cristo. Porque o Senhor não tirou do mundo físico, Ele tirou do mundo alegórico, aquilo que fazia pecar. Mas geograficamente você está onde? No mundo. Então, entre esse mundo, que aqui é uma figura, entre a areia e a cássia está a prata, a redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Você é a habitação de Deus, meu irmão. Você mora no mundo, você está no mundo, você não foi tirado geograficamente do mundo, mas você está construído sobre bases de prata. A redenção, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, está entre você e o mundo. É Ele que faz você estar de pé todos os dias, porque Ele te redimiu de todos os teus pecados. Você é redimido, você é restaurado, aleluia. Prata, meus irmãos, fala de redenção, que está entre você e esse mundo. Você não pertence mais a esse mundo. Depois deveria cobrir todas as outras tábuas, né, de madeira, revestir de ouro. A base era de prata, mas a madeira estava fincada verticalmente em cima da prata, pisada no chão. E aquela madeira não poderia ficar exposta, porque você não está nu exposto. E você não é exposto para o mundo, porque nós por nós mesmos não somos nada. Então o Senhor falou para Moisés: agora pegue o ouro e cubra, revista toda essa madeira de acácia. Ouro significa divindade. Ouro significa Cristo, a divindade de Cristo, a divindade de Deus. Então, quando levantaram aquela madeira em cima da prata revestida de ouro, todos conseguiam contemplar o irmão Augusto com o microfone na mão. Alguns poderiam achar: olha como está o Augusto. Mas o Espírito Santo fala essa noite: não é ele, é aquilo que foi revertido na vida dele. É a presença de Jesus que faz esse brilho, que faz essas coisas acontecer. O que você está vendo hoje não é mais ele, mas é Cristo que está e vive e representa ele. É a mesma coisa você. Você é revestido por aquilo que te tirou do mundo e te deu a presença dele. Vocês estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Porque para falar de redenção, meus amigos, entre você e o mundo tem a cruz de Cristo. Você não é do mundo, você não pertence ao mundo, você foi resgatado do mundo, você está no deserto, mas você está em cima de uma base de prata. Aleluia. E o ouro significa divindade, graça e presença de Deus. Isso significa que nós estamos na nossa natureza pecaminosa, somos pecadores, mas Deus nos justificou e nos cobriu com a justiça de Cristo, de tal forma que quando Deus olha para você, para mim, Ele não vê madeira de acácia, Ele não vê a tua humanidade pecaminosa, Ele vê a justiça de Cristo em você. Você foi justificado por Cristo. A tua base é a redenção de Cristo.
A tua base é o próprio Salvador, o Messias, o enviado de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma tipologia, meus irmãos, uma sombra daquilo que viria de ser Deus. Deus nos olha aqui pela perspectiva da obra da redenção, porque foi coberto com a justiça de Cristo. Você foi justificado naquele que é justo. E então, meus irmãos, para fazer esse santuário, precisava fazer 3 cômodos, 3 departamentos, 3 seções. A primeira seção, que era a primeira porta, as pessoas tinham acesso ao pátio. E a segunda porta tinha acesso ao lugar santo. E a terceira porta era o acesso ao lugar santo do santo, ou lugar santíssimo. E nesse santuário precisava ter utensílios, como nós lemos lá em Êxodo capítulo 25. Nesse pátio, após a primeira porta, tinha o altar de bronze. O altar de bronze já diz, era feito de bronze. E bronze significa justiça. É uma simbologia em referência à justiça. E esse altar onde era feito e apresentado os sacrifícios, aonde você tinha o seu pecado perdoado, aonde você trazia o seu pecado e pela justificativa você era perdoado, você era limpo. Então, quando as pessoas vinham, passava pela primeira porta e apresentava o seu sacrifício aos sacerdotes, porque o sacerdote ele tinha poder, digamos, de andar num pátio e num lugar santo. Quando você entrava e apresentava o seu sacrifício, era colocado nesse altar de bronze. E ali o seu pecado era perdoado pela justiça de Deus, porque Ele é santo. E logo ao lado tinha também a questão do altar, da purificação, onde continha água. Após essa apresentação, eles precisavam, e eles que eu falo, o sacerdote precisava ir nesse altar da purificação para poder lavar as suas mãos. Porque mesmo você apresentando o seu pecado, você precisa todos os dias se lavar na palavra, se lavar em Cristo, pois Ele é a água da vida. Vocês acham que nós estamos aqui no culto toda segunda, toda terça que tem o AME, toda quinta que tem doutrina e oração, todo domingo, de manhã e à tarde na escola, porque nós temos amigos aqui somente, porque a música é legal, porque as cadeiras são confortáveis, porque aqui tem ar-condicionado? Não! Porque nós temos essa necessidade de ser limpos. Nós temos essa necessidade de lavar as nossas mãos em Cristo, na palavra, ser limpo pela palavra. Você já teve o seu pecado perdoado, já foi colocado lá no altar de bronze, mas você precisa se limpar daquelas coisinhas que te fazem mal, que te distanciam de ser uma pessoa melhor para Deus. Aleluia. Meus irmãos, é necessário passar pela cruz de Cristo. É necessário passar pela cruz de Cristo. Essa cruz significa libertação, salvação, remissão de pecados, redenção. Então, quando nós apresentávamos o nosso sacrifício em relação ao nosso pecado, tinha essa necessidade de lavar as nossas mãos. E então entrava no lugar santo.
Esse segundo cômodo tinha 3 peças lá. Do lado direito ficava a mesa com os pães da proposição, os pães da presença de Deus. Eram 12 pães. Alguns falam que significava as 12 tribos. Aqueles pães eram trocados todo sábado. Todo sábado eles precisavam trocar aqueles pães. Não são pães igual que nós comemos, não. O trigo que a gente come, consome, hoje em dia é diferente. A forma de preparo é diferente. E o que significava aqueles pães do lado direito? Como foi que o Senhor se apresentou? Eu sou o pão da vida. Eu sou o teu alimento. Eu sou o pão da vida. Quando você entra na casa de Deus, na presença de Deus, você precisa se alimentar do pão. Pão vivo que desceu do céu. Então, quando você vem para a igreja, você entra no culto, e esse culto não prega a Cristo, você não será alimentado. Você não terá o pão da vida, o pão que te alimenta. Porque o que estão fazendo hoje são pregações emocionais, emotivas, coaches, coisas que mexem com a tua parte neurológica, coisas que alimentam o teu âmago, o teu ego, coisas que fazem você de fato se sentir melhor, mas no outro dia você está novamente ruim, dilacerado, preocupado, depressivo, porque aquilo que foi injetado em você, aquilo que você se alimentou, não era o pão da vida. Tem pessoas que estão sendo enganadas, não estão passando por esse processo que foi referência para nós hoje. O tabernáculo é referência para nós hoje. Como é que nós devemos nos apresentar? Como é que nós devemos fazer? Como é Cristo? Olhe para o Antigo Testamento. Olhe para a palavra que está sendo pregada. Esse alimento é necessário. Tem pessoas que estão na igreja, tem pessoas que vêm para a igreja, mas nunca leram a Bíblia. Tem pessoas que têm a Bíblia e nunca nem abriram a sua Bíblia. O momento que lê a palavra é o momento que a gente coloca aqui. Como você vai ser alimentado, meu irmão? Como é que você vai ser alimentado por Cristo, que é o pão da vida? Por isso que nós viemos para a igreja. É para ser alimentado pelo pão da vida. Por isso a importância de um culto ser cristocêntrico. O louvor cristocêntrico. Que louvores hoje foi cantado? Tremendo. Jesus, 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 Jesus. É isso que precisa ser louvado. Essa palavra que deve ser anunciada. O pão que desceu do céu para alimentar e nos dar vida. Aleluia. E do lado esquerdo era o candelabro. Outros chamam de menorá, é a mesma coisa, apenas só muda a nomenclatura e questão de linguagem. O candelabro, meus irmãos, era aquelas artes feitas de ouro puro, onde tinha azeite para iluminar o ambiente. Referência a Jesus também. Ele falou, eu sou a luz do mundo. A menorá apontava para Cristo, mas é interessante uma coisa, que o candelabro também aponta para a igreja. Foi uma dádiva que o Senhor nos presenteou. Foi uma referência até inclusive que eu dei num sermão passado. Alguns atributos o Senhor compartilhou com a gente. E esse foi um. O Senhor falou, eu sou a luz do mundo. E vós também sois a luz do mundo. Mas
tem um detalhezinho. Nós não somos a menorá, um candelabro. Nós podemos iluminar o ambiente onde nós estamos, isso sim. O Senhor falou, nós somos a luz do mundo, se estivermos nele. O que nós poderíamos ser era o pavio. Porque aquela menorá era feita de ouro puro. Divino, significava divindade. Mas os outros utensílios que faziam parte da menorá não eram de ouro. E para poder pegar fogo e iluminar aquele ambiente, era necessário o azeite. Se você pegar um pavio, acender, de início ele abre um fogo, aí depois fica só a fumaça. Você não tem luz própria, meu irmão. Aleluia. Então não precisa se achar, não precisa achar que você é autossuficiente, você não tem luz própria. Se você acha que pode viver sem Cristo, no máximo que tu vai causar é fumaça. No máximo. Porque para gerar iluminação precisa do azeite. E sempre precisava o sacerdote colocar na menorá azeite. Azeite significa o Espírito Santo. Sem azeite é impossível ter luz. É impossível. Então em Mateus 5 fala o Senhor, eu sou o pão da vida. Em João 8 diz, eu sou a luz do mundo. Ele também fala, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Esse é o nosso Deus. Ele compartilhou conosco esses atributos, chamamos de atributos comunicáveis. Nós podemos iluminar o mundo, sim, com a presença do Espírito Santo em nós. Ele é o azeite, por isso que quando o pastor vai consagrar alguém, ele usa o azeite não tem poder de nada. Ali é uma simbologia do Espírito Santo que está indo sobre a pessoa. Ali é uma referência ao divino. Aquilo que vai fazer você iluminar as nações, aonde você for, você vai ser luz, onde você for, você vai levar paz, aonde você for, você vai levar libertação, não por você, pelo azeite que está em você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja, meus irmãos, reflete a luz do Messias. Prova disso. O sol, ele tem luz própria. Por si só, ele ilumina todo mundo, o planeta Terra. Mas olha para a lua à noite, ela está lá linda, ontem a lua estava linda, não era? Brilhosa. O que dá a luz à noite? É a lua. É uma analogia com a igreja. Mas a lua tem luz própria? Ela o quê? Reflete a luz do sol. E o que foi que Jesus falou? Eu sou o sol da justiça. É interessante que quando eles iam montar o tabernáculo, que ele era móvel, vocês sabem. Eles sempre tinham que montar com a primeira porta virada para o leste, onde o sol nasce. Sempre. E as tribos ficavam rodeadas pelo tabernáculo, porque a aproximação de Deus, Deus estava naquele local, Deus era o centro. Então nós precisamos colocar Deus sempre no centro da nossa habitação. E o sol da justiça, o sol natural quando nascia, era o sol que iluminava as portas, a primeira, a segunda e a terceira porta. Era ele que entrava para iluminar naturalmente aquele ambiente onde o Senhor habitava. Por isso que eu falei do lado direito e do lado esquerdo, porque sempre eles eram cautelosos em relação a isso. Tabernáculo de frente para leste, sul e norte. Então,
menorá do lado esquerdo e o pão do lado direito. Sempre era a mesma coisa aonde eles estivessem. O pão da vida, a luz do mundo. Aleluia! Não é de qualquer jeito que nós devemos servir a esse Deus santo, meus irmãos. E a palavra do Senhor fala que Ele não é somente santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. A palavra fala que os querubins não olham para Ele, que as asas os cobrem, porque Ele é santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você não é o azeite, você é o pavio. Se você for querer brilhar por você mesmo, você só gera fumaça. Nós não temos luz própria, por isso que o candelabro aponta primeiro para Cristo. E é por isso que o candelabro mostra que para ter luz é preciso ter azeite. E o azeite é o Espírito Santo. Para você iluminar, você precisa da presença do Espírito Santo na sua vida. O último cômodo era o lugar santo dos santos. O lugar santíssimo ficava na terceira porta. Lá só entrava um tipo de pessoa. Era o sumo sacerdote. Mas antes de entrar no lugar santo dos santos, tinha o altar do incenso também. Aquele incenso significava as orações, as suas intercessões, aquilo que é levado daqui da terra para as narinas do Senhor, para o conhecimento do Senhor. Por isso que o incenso tinha um cheiro. A palavra do Senhor fala que as tuas orações chegaram como cheiro suave na presença e no trono de Deus. E quem é o nosso sumo sacerdote? Cristo. Ele te fez sacerdote. Ele te deu esse livre acesso a Ele, para você ter essa comunicação com o Pai, através das tuas orações. Ele é o teu advogado, Ele é o teu intercessor, Ele é aquele que vai levar as tuas causas ao Pai. Aquele que pode gerar vida na tua vida. Aleluia. Só o sumo sacerdote podia entrar. E só poderia entrar uma vez por ano com o sacrifício, com o sangue do altar de bronze. Somente o sumo sacerdote, devido ao sangue que foi expelido lá no pátio, lá no altar de bronze. Quem foi que derramou sangue por você, meu irmão, devido aos teus pecados? Jesus, o nosso Redentor. Aleluia. Mas naquele tempo era só uma vez no ano. Jesus está na presença do Pai após a cruz. O sangue do Senhor Jesus, Ele nos deu esse acesso. Quando Ele foi na cruz, Ele nos deu essa liberdade, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Foi Ele que rasgou. Não foi o sumo sacerdote que estava dentro do templo. Não foi de baixo para cima. Não foi por briga, por contenda, por guerra naquele momento. Foi porque Ele se apresentou com sangue em suas mãos. Ele se fez pecado para conhecer e apresentar o nosso pecado. Aquele que não tinha o conhecimento do pecado em si, porque Ele mesmo nunca pecou. E pelos nossos pecados e por suas pisaduras fomos sarados. Jesus está na presença do Pai através da cruz. Os nossos pecados foram perdoados através da cruz. O Santo dos Santos só tinha uma única peça, que era a Arca da Aliança. Era diferente do lugar santo. E é interessante, meus irmãos, que essa Arca da Aliança, bora aqui rapidamente destrinchar do que era feita a Arca da Aliança. É um culto de doutrina, é um culto com mais ensino. Culto de domingo, que é um culto mais avivado.
A Arca da Aliança era feita de madeira da acácia. A humanidade de Cristo. Só que o Senhor fala lá, em Êxodo 25, que teria que revertir tanto fora quanto dentro, toda ela completamente de ouro. Ela tinha que ser revertida toda de ouro. Porque a madeira de acácia é o símbolo da natureza humana pecaminosa. Mas a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não tinha pecado, mas ele tomou sobre si o nosso pecado e carregou sobre o madeiro os nossos pecados e morreu pelos nossos pecados. Dentro da Arca da Aliança, meus irmãos, tinha 3 objetos. Era tábuas da lei, que foi entregue a Moisés, vaso com maná e a vara que floresceu de Arão. Não é isso? Esses 3 objetos eram uma sombra que apontava a Jesus. Esses 3 objetos que ficavam dentro da arca eram uma sombra apontando para Jesus. Tudo, meu irmão, tudo aqui é sobre Jesus. Tudo aqui é o Senhor como centro, como soberano absoluto. É Jesus, meus irmãos. O que é as tábuas da lei? Jesus, ele é o Logos, ele é o verbo da vida. Ele é a palavra. Ele se refere, ele representa a lei de Deus. Ele é a palavra de Deus, a palavra que foi entregue a Moisés. O que é o vaso com maná? É o pão que desceu do céu. É o pão que alimenta. O maná é isso. Era a alimentação que aquelas pessoas tinham todos os dias. E o que é a vara de Arão que floresceu? É o símbolo da cruz. Porque aquela vara morreu. Aquela vara secou. Mas depois de alguns dias, floresceu. Com uma ordem do Senhor sobre a morte. Jesus foi na cruz e morreu. Homem, madeira. Homem, humanidade. E no terceiro dia, ressuscitou. Aquela vara de amendoeira, depois de florescer, deu frutos. Jesus, após a sua ressurreição, deu frutos. A sua igreja foi construída. A sua igreja foi iniciada. E é interessante, meus irmãos, que lá em João 3,16, é uma passagem muito conhecida, que fala que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. O que é unigênito? É único. Então Deus deu o seu único Filho por amor de mim e de você. Mas é interessante que tem outra passagem. Lá em João 1,14 fala que é o primogênito. O que é primogênito? É o primeiro de muitos que viriam. Porque depois da cruz, nós também fomos feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos também filhos de Deus através de Jesus Cristo. Porque ele floresceu na cruz, após a cruz, e gerou frutos. E esses frutos estão gerando mais frutos, filhos de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, você é um broto deste ramo, você é um broto desta videira verdadeira, você agora também é filho de Deus. Tudo estava apontando para uma realidade que chegaria, essa realidade chegou.
Em João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória com unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Ele veio, morreu, ressuscitou, viveu entre nós. Muitos viram ele ressuscitado, mas num certo momento ele falou que não poderia ficar mais conosco. Ele subiu aos céus. E agora? Ficaremos só? Não, ele falou: é necessário que eu vá, para que após mim venha o Consolador, o Espírito Santo. E sobre as nossas vidas esse poder será derramado, a presença do azeite, a presença do Espírito Santo, aquele que habita entre nós, mas não agora está mais entre nós, agora vive em nós, porque Ele nos fez o seu tabernáculo, a sua morada, o seu santuário. Aleluia! E hoje nós não somos apenas meros, como era antigamente. Hoje nós somos filhos de Deus e morada do Espírito Santo. Somos santuário do próprio Deus vivo, altíssimo, que não está mais por aí, está em mim e está em você, através de Cristo Jesus, que nos redimiu, que nos perdoou, e nos deu esse poder de nos tornarmos filho daquele que é o eterno, e para Ele a glória e para Ele o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Senhor, glorificado seja o Teu nome, Senhor, para todos sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo, meu Pai, e ter nos redimido, Senhor, de todos os nossos pecados, por ter nos dado um novo nome, por poder usar o Teu nome, que é acima de todo nome, Senhor. E através do Teu nome nós podemos e ter autoridade de expulsar, Senhor Jesus, demônios, doenças. E através, Senhor Jesus, da Tua redenção na cruz, nós temos a liberdade de estarmos aqui essa noite para poder Te cultuar, Senhor, e louvar o Teu nome. Te agradecer por tudo quem Tu és, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo o entendimento que Tu nos dá, meu Pai, da Tua palavra inspirada e poderosa, palavra de Deus, que Tu possa vir acalmar corações aqui essa noite, Senhor, que Tu possa vir alimentar vidas, alimentar pessoas, alimentar famílias, que Tu possa vir curar, Senhor Jesus, sarar feridas, dores, injustiças, que Tu possa vir assinar papéis, meu Pai, que Tu possa vir mudar o quadro, pois Tu és o Senhor, Tu tens o controle de tudo, e o Teu nome nós clamamos, porque o Teu nome é acima de todo, meu Pai, todo mal e potestade. É através, Senhor Jesus, do Senhor, que nós podemos, Senhor, nesse momento Te adorar e glorificar o Teu nome, em santidade, Senhor, em adoração. Abençoe, meu Pai, abençoa cada um aqui essa noite, seus familiares, abençoe, Senhor, seus empregos, Senhor, seus estudos, sua saúde, Senhor, dê paz, dê sonhos, dê projetos, Senhor, aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra, Senhor, desperta aquele que dorme, Senhor, traga pessoas, Senhor, traga pessoas para poder, meu Pai, Te conhecer aqui nesta casa, que é conhecida como casa de oração, Senhor. Desperta a Tua igreja, meu Pai, para poder pregar o Teu evangelho, para poder levar o Teu amor, levar a Tua justiça, levar a Tua salvação. E que Tu possa vir fazer de nós, Senhor, a luz do mundo, e poder, Senhor Jesus, aí fora, glorificar o Teu nome na vida de cada um de nós, Senhor, porque é somente Tu que deve ser glorificado.
É somente o teu nome que deve ser propagado. É somente a tua volta que deve ser anunciada, Senhor. Nada mais importa. Nada mais tem importância em nossas vidas, Senhor. Então que Tu possa vir, meu Pai, derramar, meu Pai, derramar dessa graça, meu Pai, nos encher dessa unção, Senhor, para que nós possamos ter esse entendimento, Senhor, da Tua verdade, esse entendimento cristocêntrico, Senhor, esse entendimento de falar da Tua salvação, da Tua volta, Senhor, porque a Tua palavra fala, Senhor, que nós prestaremos conta, meu Pai, daquelas pessoas que estavam do nosso lado e que nós nunca falamos do amor de Cristo para elas. Tem irmãos aqui que nunca, meu Pai, falaram do Teu amor para o seu irmão. Tem filhos aqui que nunca falaram do Teu amor, Senhor, para os seus pais. Tem pais, meu Pai, que nunca falaram do Teu amor para os seus filhos. Tem pessoas, Senhor, que vivem na igreja, mas não são referência de Cristo em suas vidas. Oh, Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, de nós. Nos desperta, Senhor, para a realidade, meu Pai, deste mundo. Nos desperta para ter esse entendimento, Senhor, que não é somente vir aqui, Senhor, não é somente uma mera música, não é somente uma mera palavra, é a Tua verdade, é a Tua presença, é o Teu mover, Senhor, é a Tua promessa que está sendo cumprida em nossas vidas. Oh, Senhor, aviva o Teu povo, Senhor, desperta-nos para fazer o Teu ide, no nome santo de Jesus Cristo, amém. E louvado